Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o equilíbrio entre prazer e sofrimento. Esse vídeo faz parte da série de vídeos do livro Nação Dopamina, escrito pela psiquiatra Anna Lembke. Eu escolhi esse livro porque ele tem uma linguagem técnica, porém acessível, para falar sobre prazer e sofrimento, dopamina, e também traz histórias de pacientes dependentes de substâncias que a Anna Lembke atendeu e traz nesse livro. Faz parte do meu projeto de psicoeducação para que os meus seguidores possam conhecer um pouco mais sobre algumas questões técnicas que podem e influenciam muito no processo de autoconhecimento, do processo terapêutico. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de abusos e traumas infantis, relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. O livro Nação Dopamina ele foi escrito e publicado em 2021, originalmente em inglês, e publicado no Brasil em 2022. E esse é o livro do momento. Então, eu criei uma playlist aqui chamada Nação Dopamina. O nome do título dos vídeos tem a ver com os capítulos e os subcapítulos do livro. E também é importante que você assista na sequência. Por quê? Porque a Anna vai trazendo nos capítulos e subcapítulos pedaços da história. Então, a continuidade das histórias dos pacientes dela vão atravessando os capítulos. Então, corre o risco de você não ter assistido lá o primeiro vídeo e não entender nada do que eu estou falando agora. Então, a minha sugestão é que você coloca para assistir mais tarde esse vídeo, clica aqui nos cards que eu vou colocar a playlist e vai lá no primeiro. Assiste na sequência para você ter um entendimento das histórias e também das informações técnicas, tá certo? Então, o que a Anna vai trazer nesse capítulo? Que os avanços neurocientíficos dos últimos 50, 100 anos, eles tiveram avanços importantes quando a gente fala de bioquímica, novas técnicas de imagem e o surgimento da biologia computacional. Isso tem ajudado a entender os processos fundamentais de gratificação. Lembra, a grande base desse livro é falar sobre dor e sofrimento, certo? Para entender melhor os mecanismos que governam sofrimento e prazer, a gente pode ter um novo insight por que é e como que o prazer em excesso leva ao sofrimento. Então, lembra lá no primeiro vídeo, a Anna vai trazer sobre como é que esse nosso corpo, essa nossa neurobiologia, com uma genética para lidar com a escassez, está num mundo de abundância e isso tem trazido uma radical diferença entre prazer e sofrimento. Então, agora a gente começa a tocar em situações mais técnicas e como que os avanços neurocientíficos dos últimos 50 e 100 anos têm uma grande responsabilidade para a gente conseguir entender agora por que quanto mais prazer, mais sofrimento. Então, a gente vai falar de dopamina, vai ser a grande protagonista desse livro. As principais células funcionais do cérebro, elas se chamam neurônio. Elas se comunicam entre si através de sinapses, via sinais elétricos e neurotransmissores. Os neurotransmissores, ela faz uma analogia aqui com o futebol, que é o artilheiro é o neurônio pré-sináptico. O goleiro é o neurônio pós-sináptico. Então, imagina como se tivesse um de frente para o outro. Eu não posso trazer as imagens do livro, porque isso fere as questões de direitos autorais. O espaço entre o artilheiro e o goleiro é a fenda sináptica. Então, esse espaço entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. E assim como a bola é jogada entre o artilheiro e o goleiro, os neurotransmissores, eles conectam a distância entre os neurônios
que são mensageiros químicos regulando os sinais elétricos no cérebro. Existem muitos neurotransmissores, mas a Ana vai focar na dopamina. Ela foi identificada como um neurotransmissor no cérebro pela primeira vez em 1957, pelo menos é o que se tem registro, por 2 cientistas que trabalhavam de modo independente. O Arvid Carlsson e sua equipe em Lund, na Suécia, e a Kathleen Montagu, sediada próximo a Londres. O Carlsson acaba ganhando o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina com essa identificação do neurotransmissor, a dopamina como neurotransmissor em 1957. A dopamina também não é o único neurotransmissor envolvido no processo da gratificação, ou seja, essa relação prazer e sofrimento, mas a maioria dos neurocientistas concorda que é um dos neurotransmissores mais importantes. Por isso, a dopamina, nesse livro, é a grande protagonista. A dopamina ela pode desempenhar uma função maior na motivação para se conseguir uma gratificação do que o prazer da própria gratificação. Isso é bem importante para você ter em mente. Se essas questões técnicas de neurotransmissor, fenda sináptica, pré-sinapse, pós-sináptico, para você é meio confuso, tudo bem. Lê o livro, assiste o vídeo mais de uma vez, procura outras pessoas que falam aqui no YouTube sobre isso, uma pessoa que fala muito bem sobre isso e tem um super alcance, é o Wesley Dalanogari, caso você não conheça, faz a pesquisa. Ele foi uma das pessoas que eu entrei em contato com o livro Nação Dopamina por causa do conteúdo dele. Então, isso pode te ajudar. Porém, é importante saber essa grande diferença. A dopamina ela está envolvida na motivação, na busca, no movimento para se ter a gratificação e não na gratificação em si, tá bem? E a despeito das discussões sobre diferença entre motivação e prazer, a dopamina é usada para avaliar o potencial adictivo de um comportamento ou de uma droga. Se você não viu os vídeos anteriores, lembrando, adictivo é quando eu me torno dependente química ou psicologicamente de um comportamento ou substância. E a dopamina é usada para avaliar o quanto essa droga, o quanto esse comportamento pode fazer com que uma pessoa se torne dependente. É isso que ela chama de potencial adictivo. Quanto mais dopamina uma droga libera no caminho de gratificação do cérebro, e esse caminho tem um nome, pode ser que você se interesse em saber, que é a área tegmental ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Quanto mais rápido ela libera dopamina, mais adictiva é a droga. Isso não quer dizer que as substâncias com esse grande potencial de dopamina, elas contenham literalmente dopamina. Você não pega a substância média e fala, olha, tem X quantidade de dopamina. Não é assim que funciona. O que na real acontece é que elas disparam a liberação de dopamina no circuito de recompensa do cérebro, que é esse caminho de gratificação que eu falei, circuito cerebral que liga a área tegmental ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Então, para a gente tocar um pouco mais materialmente nessa história, ela traz alguns números sobre pesquisas com ratos confinados, qual é a liberação basal de dopamina no cérebro. Ou seja, essa balança de prazer e sofrimento que estava no nível do chão, lembra quando ela fala isso? Agora ela vai subir porque vai ter uma liberação de dopamina. No caso do chocolate, observaram um aumento de 55% dessa liberação, dessa ida para o prazer, do chão, 55%. Do sexo, 100%. Da nicotina, 150%. Da cocaína, 225%. A anfetamina, que é um ingrediente ativo em drogas ilícitas como speed, ice e shabu, não sei se a pronúncia está certa do shabu,
bem como em medicamentos usados para tratar do déficit de atenção, aumenta em 1000% a liberação de dopamina. E aí, através desse cálculo, ela traz um número aqui, assim, uma dose de um cachimbo de metanfetamina equivale a 10 orgasmos. Bem, por que tudo isso é bem importante aqui nesse capítulo desse vídeo bem curtinho, mas com muita informação técnica e com alguns números aí para falar de alguns produtos, né, de alguns alimentos, drogas, com o percentual de liberação de dopamina nessa pesquisa com ratos. Porque a gente saiu de um capítulo onde eu trago o impacto do capitalismo sobre esse lugar de um consumo ostensivo, excessivo, e, de um outro lado, um sofrimento, um descontentamento, um senso de insuficiência constante na vida da população, em virtude dessa abundância. Então, aqui a gente vai estar focando mais nas questões técnicas de neurotransmissores, como é que a dopamina age ali no cérebro, e isso vai explicar essa história da balança do prazer e sofrimento. E aí eu continuo no próximo vídeo detalhando um pouco mais sobre isso. E aí, me conta, como foi para você saber dessa informação, dessas revoluções neurocientíficas e ter esse lugar de entender um pouco mais sobre a dopamina? Você já leu o livro? Já conhecia esses termos? Foi a primeira vez? Conta para mim aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda às 7 da manhã eu tenho um vídeo novo de psicoeducação. Na quarta-feira ao meio-dia, um vídeo com temas de consultório, da minha experiência de atendimento, que os meus seguidores votam lá no meu story no Instagram, no @Thaís_Tosatti. Deixa o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, o algoritmo entregar para mais pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.